A história de Abrão e Ló, registrada em Gênesis 13, revela como as escolhas feitas em momentos de decisão podem marcar o destino de uma vida inteira. Após receber o chamado de Deus, Abrão deixou sua terra natal e partiu rumo a Canaã, levando consigo seu sobrinho Ló. Ambos prosperaram ao longo da jornada, acumulando riquezas, servos e grandes rebanhos. A bênção era visível, mas logo a prosperidade trouxe também desafios inesperados. A terra já não suportava a quantidade de animais e pastores pertencentes aos dois clãs, e surgiram contendas constantes entre os servos de Abrão e os de Ló. Abrão, como homem de fé e pacificador, não desejava que brigas destruíssem os laços familiares. Com sabedoria, propôs que se separassem para preservar a paz. Não haja contenda entre mim e ti, nem entre os meus pastores e os teus, porque somos irmãos. Em atitude de humildade, deu a Ló o direito de escolher primeiro para onde queria ir, demonstrando confiança de que Deus, e não a terra escolhida, garantiria seu futuro. Ló levantou os olhos e contemplou a campina do Jordão. Aquela região era verdejante, fértil e regada por rios, lembrando o jardim do Éden e as terras do Egito. Aos olhos humanos, era claramente a melhor opção. Sem hesitar, escolheu para si a campina, estabelecendo-se próximo das cidades de Sodoma e Gomorra, conhecidas por sua corrupção e pecados diante de Deus. Sua decisão foi motivada pela aparência de abundância, mas ignorava o risco espiritual e moral de viver perto de um povo ímpio. Abrão, por sua vez, permaneceu em Canaã, na parte aparentemente menos vantajosa. Contudo, logo após a separação, Deus renovou suas promessas. Toda a terra seria dada a ele e à sua descendência, que seria numerosa como o pó da terra. Abrão construiu altares e seguiu em comunhão com o Senhor, reafirmando sua vida de fé. As consequências das escolhas logo se manifestaram. Ló, vivendo próximo de Sodoma, enfrentou situações de perigo. Em Gênesis 14, 4 reis guerrearam contra Sodoma e Gomorra e Ló foi levado cativo. Abrão, com apenas 318 homens treinados, resgatou o sobrinho, derrotando os reis inimigos. Mais uma vez, Ló teve a oportunidade de reconsiderar seu caminho, mas permaneceu naquela região corrompida. Com o passar do tempo, Sodoma afundou ainda mais no pecado. Em Gênesis 19, Deus decidiu destruir a cidade. Anjos enviados a Ló o alertaram, mas os moradores demonstraram tamanha depravação que tentaram violentar os visitantes. Ló escapou por misericórdia divina, mas perdeu muito. Sua esposa olhou para trás e virou estátua de sal. Seus bens ficaram nas cinzas de Sodoma, e sua descendência passou a carregar marcas dolorosas de sua história. Sua escolha, feita pela aparência de prosperidade, trouxe sofrimento, perdas e vergonha. Em contraste, Abrão permaneceu como exemplo de fé. Continuou edificando altares, intercedeu por Sodoma antes de sua destruição, mostrando compaixão, e recebeu de Deus a confirmação da aliança. Sua atitude de confiar e deixar que o outro escolhesse primeiro revelou desprendimento, humildade e uma fé que não dependia de circunstâncias materiais. Por isso, foi abençoado grandemente, tornando-se pai de uma grande nação e herdeiro de promessas eternas. A narrativa ensina lições atemporais. Primeiro, mostra que a riqueza e o sucesso podem gerar disputas, e que a verdadeira sabedoria está em buscar a paz. Segundo, alerta que escolhas baseadas apenas nas aparências podem trazer consequências desastrosas, pois nem sempre o que parece fértil e próspero aos olhos humanos conduz à vida abundante diante de Deus. Terceiro, ressalta que confiar na provisão divina, mesmo em terrenos aparentemente menos vantajosos, resulta em segurança e bênção duradoura. Assim, Abrão e Ló representam 2 caminhos: o da fé, que renuncia e espera em Deus, e o da ambição imediata, que conduz ao perigo. O exemplo de Abrão mostra que a verdadeira prosperidade está em caminhar com o Senhor, enquanto o exemplo de Ló adverte sobre os riscos de escolher sem considerar a vontade divina. Essa história ecoa até hoje, lembrando-nos de que cada decisão molda não apenas o presente, mas também o futuro, e que só Deus pode garantir um caminho de bênção verdadeira.